tudo bem? Hoje é quarta-feira, 27 de maio de 2020. Vamos com o vídeo de hoje? Bom, antes do vídeo, claro, nossos avisos tradicionais, você pode deixar o seu like, pode se inscrever no canal, pode, que mais? Compartilhar nas suas redes sociais, você pode fazer tudo isso, tá? Hoje nós vamos falar de um tema muito forte. Hoje é quarta-feira, nós vamos falar de um tema muito forte no nosso canal. Vamos falar sobre a fome no Brasil. Vamos lá. Certo dia eu vi o príncipe herdeiro do Brasil falando que, se é que isso existe, né? Príncipe herdeiro. Eu vi o príncipe da descendência da monarquia falando que o Brasil tem terras riquíssimas, que o Brasil tem terras produtivas gigantescas, e praticamente fez aquela carta do Pero Vaz de Caminha, né, nela plantando-se tudo dá, praticamente. Bom, e é verdade, o Brasil é um país produtivo, gigantesco, uma produtividade enorme, né? Aqui eu falo de Goiás, aqui a produção é enorme, tá? O interior de São Paulo, o Pantanal, enfim, todas essas regiões são muito produtivas. Tanto é que o Brasil, só em 2018, produziu 33 bilhões de litros de leite, tá? 4 toneladas de trigo, tá? Tudo isso também, 238 milhões de toneladas de arroz. Ou seja, a produção do Brasil é gigantesca. Tá, mas então, por que está faltando? Por que tem gente com fome? Por que a fome ainda assola o Brasil? Veremos. Um autor que eu gosto muito, que eu li ele, é Josué de Castro. Josué de Castro foi um dos primeiros escritores a falar sobre a questão da fome no Brasil. Tá? Ele falou que, não só no Brasil, mas também no mundo, mas o foco dele era no Brasil. Ele falou que, no livro dele, Fome, um tema proibido, que são resgates de escritos pós-morte, né, que alguém compilou e publicou. Ele ali fala sobre o caldo amarelado, de como era da alimentação em Recife, como é que era a miséria em Recife. Bom, o Brasil ainda sofre com uma população imensa que é faminta. O Brasil ainda tem essa fome. Tá? O Josué de Castro, ele apontou a ferida, ele apontou onde dói, ele mostrou onde o Brasil é mais carente na sua pobreza, na sua miséria, na sua fome. Tá? O Josué de Castro, então, ele faz esse trabalho de resgate do que está acontecendo. A miséria do Brasil diminuiu? Sim, diminuiu. Entre 2004 e 2014, o número de pessoas miseráveis, famintas, diminuiu. Tá? E isso graças à expansão de programas sociais que aconteceram no Brasil, como Bolsa Família, o que mais? O Fome Zero, entre outros. Tá? A fome do Brasil teve um cessar. Mesmo assim, a fome ainda é evidente. Tá bom? Então, qual que é o grande problema que a gente discute, que a gente vê? O problema é a distribuição de alimento. O alimento não chega a quem precisa, o alimento não chega a essas populações, né, que geralmente são mais marginalizadas. A fome ainda assola o Brasil por causa da escassez que existe no país. Tá? A escassez de alimentos, olha, eu apontei aqui a produção de trigo, a produção de arroz, a produção de leite, porém o país é riquíssimo na produção. Tá? Isso chama-se desigualdade. O que assola o Brasil é a desigualdade. O que assola o Brasil é um capitalismo selvagem do qual a produção não chega a quem deve. Tá? Em outras palavras, quem tem dinheiro come, quem não tem fica na miséria. Tá? Infelizmente, ainda esse é o sistema que rege o Brasil. E essa população que tinha saído da miséria, da pobreza, a partir de 2014, hoje está regressando ao que era.
graças ao neoliberalismo selvagem como ele é, que eu falei semana passada, que você pode analisar aqui no meu vídeo, essa população miserável está voltando a ser como era. Essa população pobre está voltando a ser pobre, tá certo? A população marginalizada nas diversas regiões do Brasil está voltando a isso. Muito bem. Houve algumas ações que foram importantes. Por exemplo, a ação da cidadania contra a fome, a miséria, pela vida, tá? Encabeçado pelo grande sociólogo Betinho. Betinho então encabeçou esse tipo de coisa, tá? O irmão do Enfio. O que nós observamos é pouca ação dos agentes públicos que deveriam agir, tá certo? Porque é constitucional, sim, que todo ser humano tem direito à alimentação, está nos direitos humanos. Tem gente que odeia direitos humanos, né? Tem gente que odeia. Mas está nos direitos humanos. Todo mundo tem direito à alimentação saudável. Todo mundo tem direito a se alimentar. Está na Constituição. Mas o Estado não garante esse tipo de coisa. Tá? Quem garantia geralmente era associado ao comunismo. O comunismo não tem nada, né? Capitalismo bruto. Mas o ser humano no Brasil que tem direito à alimentação não é saciado. O ser humano que tem direito a se alimentar não tem esse respaldo, não tem esse feedback, não tem esse retorno à alimentação. Tá? Então, o que a gente vê é a acomodação muito grande dos poderes públicos. Tá? O poder privado nem se fala, que o que é privado, o proprietário não vai ceder. Tá certo? Mas tudo que é o poder público que deveria fazer não cumpre sua obrigação constitucional em ceder alimento a quem necessita. Tá? Então o problema no Brasil não é a falta de pão. O problema no Brasil é a falta da distribuição, que é diferente. Tá? A mesma população que, como eu falei para você, que saiu da miséria entre 2004 e 2014 por programas sociais, hoje está retornando a esse meio. Bom, muito obrigado por ter me assistido, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo, tchau!